Aceitem todos a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia, dizendo os desafios na opressão. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no livro de Jó, capítulo 36, vou ler versículos 5, 6, depois o 15. Dizem assim: Eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza. Grande é em força e sabedoria, ele não preserva a vida do ímpio e faz justiça aos aflitos. Ao aflito, livra da sua aflição e na opressão se revela aos seus ouvidos. Hoje é 2 de julho de 2024. Grandioso, perfeito Deus, é no nome santo e poderoso do teu Filho Jesus Cristo, e aqui estou em oração. Te apresento todas essas pessoas que estão me ouvindo, a família de todas essas pessoas, a minha família, a minha vida, essa missão, nosso Brasil, todas as nações do mundo. Deus, tenha misericórdia daqueles que ainda não te conhecem como Deus e Salvador. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei um tema para a palavra do dia, dizendo os desafios na opressão. Desculpa, pessoal. Eu não estou completamente curado aqui dessa gripe, virose, sei lá o quê. Mas, como eu havia dito, esse tema que eu dei hoje, falando sobre opressão, surgiu exatamente porque ontem pela manhã, inclusive eu pedi a tua oração. Deus abençoe a senhora, viu, pastora Terezinha, que sempre está nos acompanhando. Eu pedi oração naquele momento, porque, gente, a gente, precisa entender que estamos nesse mundo aqui físico, né? Onde esses olhos carnais, né? Esses olhos que a gente tem no nosso rosto, vê as coisas, os olhos aqui materiais, mas existe um mundo espiritual que a gente precisa ver também com os olhos espirituais. E ontem pela manhã, o diabo aprontou uma das suas, mas foi por pouco tempo, né? Graças a Deus que o Senhor enviou socorro, mas o diabo quis me oprimir. E hoje estou falando sobre os desafios da opressão, exatamente por conta do que experimentei ontem pela manhã. E o que é essa situação de opressão? Oprimir é aquele verbo transitivo direto, que significa dominar mediante força ou violência. É sobrecarregar, é exercer pressão sobre alguém, é apertar, comprimir, pressionar. Tudo isso é oprimir. Oprimir também é ocasionar aflição, sofrimento, afligir, reduzir uma pessoa a nada, é aniquilar, submeter pelo autoritarismo e pela brutalidade alguém. Então o diabo se encaixa em tudo isso aqui que eu acabei de dizer, essa relação de coisas, porque ele é mau. E aí eu fiquei dizendo: Senhor, e agora? Eu preciso de Ti, vem me socorrer, não é? A situação me é complicada. Eu creio que você, a senhora e o senhor já passaram também por uma situação semelhante. Nós temos na Bíblia vários exemplos de opressão, né? Temos aí o diabo como o grande opressor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, vamos ver se encontro aqui, versículo 36 e 38 diz isso. Pedro falando, e que realmente o diabo é um grande opressor. Diz assim: a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo,
este é o Senhor de todos, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então veja que o diabo, ele é aquele que oprime, é o grande opressor. Eu também achei interessante quando estava lendo a palavra de Deus, buscando alguns versículos de concordância ou alguns versículos paralelos ao assunto. Eu encontrei aqui Eclesiastes capítulo 7, versículo 7, que fala que a opressão, uma pessoa que está sendo oprimida, pode até enlouquecer, chega à beira da loucura. A expressão aqui na minha Bíblia diz endoidecer. Diz assim, verdadeiramente que a opressão faria endoidecer até o sábio. Veja bem, uma pessoa sábia é uma pessoa equilibrada, é uma pessoa centrada, uma pessoa que sempre tem argumentos ou tem assim noção de como gerenciar uma situação de crise. Mas a opressão faria até endoidecer este sensato, este sábio. Veja como é ruim esse sentimento de opressão. E o diabo, como aconteceu ontem, eu sempre, quando falo sobre esse inimigo de Deus e do homem, chamado diabo, aí eu digo que ele é também um grande ilusionista. E Paulo fala sobre isso. Ele mostra aquilo que não existe, porque ele tem capacidade de fazer isso. É um mágico. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, é conhecido. Versículo 14, fala dele. E o diabo, ele para oprimir alguém, ele quer deixar a pessoa perturbada. Sabe que tem pessoas que estão aí com síndrome de perseguição, síndrome de pânico, é um medo, acha que vai morrer. Tem pessoas que não saem mais dentro de casa porque a violência está muito grande. Realmente, isso aí é verdade, é fato. Mas está se deixando oprimir por essa sensação de medo, né? E não confiando em Deus. Mas muitas vezes todo esse cenário é preparado, é mostrado pelo diabo e é uma mentira, até porque ele é o pai da mentira. Então, como eu já estava dizendo, ele, para mim, do meu ponto de vista, segundo esse texto que Paulo, eu vou ler aqui, que Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14, para mim o diabo é um grande ilusionista, um mágico. Diz assim, e não é maravilha, porque o próprio Satanás, o próprio diabo, se transfigura, se transforma, faz de conta, sabe? Ele diz aqui, se transfigura em anjo e luz. Então, se ele tem capacidade de aparecer para alguém transfigurado em uma coisa que ele não é, porque ele é o príncipe das trevas, a palavra de Deus diz, e não anjo de luz. Mas ele tem essa capacidade, então ele engana. Então, quantas vezes você vai para um lugar e não tem ninguém te perseguindo, ninguém te olhando, ou ninguém falando mal de você, mas você ouve vozes como se alguém estivesse falando mal de você, ou como se alguém estivesse olhando para você, ou como se alguém estivesse seguindo seus passos. Tudo isso é a ação também desse grande ilusionista opressor. Então, para concluir, os desafios na opressão, foi esse tema que o Espírito Santo me deu, eu quero dizer que apresente tudo a Deus. Entregue para Jesus. Lucas capítulo 8, do versículo 26 ao 33, eu não vou ler por causa do tempo, fala de um homem que estava terrivelmente oprimido por Satanás.
mas encontrou-se com Jesus e Jesus o libertou. Então Jesus é aquele que pode libertar, tirar, arrancar, expulsar toda a opressão, todo o pensamento de medo, todo o pensamento de perseguição, todo o pensamento de que alguém está falando mal de você. Aquele sentimento também de inferioridade, de que você não pode, de que você é fraco ou fraca, de que você não é ninguém, de que as pessoas são melhores do que você, de que você não vai conseguir. E isso vai te oprimindo, vai te achatando como pessoa, vai acabando com a tua sabe, a tua moral, né? Você fica sem chão, fica até, sabe, se desvalorizando. Você não é isso. Você é importante para Deus. Então, pega esse balde de opressão, dê um chute nele, um pontapé bem grande, em nome de Jesus. Sacode ele para bem longe e seja vitorioso para a glória de Deus. Eu fui ontem. Eu sei que você, a senhora e o senhor também, se estiverem passando o mesmo, assim serão vitoriosos. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.